Fala, gente, vamos aí para a correção do exercício sobre ligação iônica, tá? Vê só, na nossa primeira questão, você vê aí que diz assim, dois elementos, né, de x e y, diz que termina a sua distribuição eletrônica em 3p5 e 4s2. Então, se x termina em 3p5, aí você completa, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Significa dizer que na última camada eu vou ter 7 elétrons. O y, 4s2, né? Vou fazer aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Na última camada, eu tenho 2 elétrons. Então, significa dizer o quê? Que x, ele tem 7 elétrons, certo? Precisa de 1 para ficar estável, tá? Então, ele tem 7 elétrons. Aqui, 2, 4, 6, 7. Precisa de 1 para ficar estável. Enquanto que o y, ele só tem 2. Significa dizer que quem tem mais vai ganhar, quem tem menos vai perder. Então, vou pegar o y e botar um do y no x. Tá? Como ainda tem um elétron no y, vou fazer outro x com a mesma quantidade, que é 7, e transferir o elétron que está sobrando do y para esse x que eu fiz agora. Certo? A partir daí eu posso fazer os íons, né? X, ele está ganhando 1, cada x está ganhando 1, quem ganha é negativo, 1 menos. Y está perdendo 2, quem perde é positivo, então 2 mais. Na hora de montar, você sabe que a gente inverte. Primeiro vem o positivo, depois vem o negativo. Se eles são diferentes, tá? Eu vou inverter as quantidades. Ficando assim, y, x, 2, que é a resposta. Y, x2 dá justamente a alternativa letra E. Então, a letra E vai ser a resposta. Ok? Vamos para a segunda. Na segunda diz assim, x, número atômico 19. Lembra que eu tinha falado para vocês? Se o número atômico de x é 19, a gente vai na tabela periódica e procura saber quem é o elemento de número atômico 19. Você vai ver que vai ser o potássio, que está na família 1A. Ou seja, ele vai ter um elétron na última camada. É assim que a gente viu, né, interagindo, mostrando, se não quiser fazer distribuição eletrônica, para evitar fazer essa distribuição, tá? O outro tem número atômico 17, Y tem número atômico 17. Quem tem número atômico 17 é o cloro, certo? Que ele é da família 7A, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. Sendo assim, eu não preciso fazer a distribuição eletrônica, tá? Eu vou colocar o X. Se ele é da família 1A, então ele tem um elétron, então ele vai perder esse elétron, então ele vai ser um mais, tá? E deixa eu só corrigir aqui, um mais. E o Y é da família 7A, ele precisa de um elétron, então ele precisa ganhar um menos. Se você vê que as cargas são iguais, simplesmente vai ficar como fórmula x, y, tá? Primeiro positivo, depois negativo, certo? Ligação do tipo Q? Iônica, certo? Isso não é ligação covalente. Ó. Covalente não é, covalente não é, covalente não é. Porque sabe que se um perde, o outro ganha. Se um tem pouco elétron e outro tem muito, então vai ser ligação iônica, né? Ligação covalente é compartilhamento. Então a alternativa correta vai ser letra E. Resposta correta. Na oitava questão, ele diz assim, considera os elementos do número atômico 13
e 16 no estado fundamental. Qual a configuração eletrônica, né, que esses elementos possuem. Tá? Então, o que é que acontece? Você vai montar a configuração eletrônica dele, ou seja, vai achar os elementos. Então, eu sei que quem é número atômico 13 é o alumínio. Número atômico 16 é o enxofre. É só olhar na tabela que está na prova, certo? Então, o alumínio, ele é 3A, ou seja, ele tem 3 elétrons na última camada. Já o enxofre é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada, certo? Então vai ficar alumínio. Se ele tem 3, ele vai perder os 3. Quem tem menos perde, quem tem mais ganha. Vai perder o 3, então ele vai ficar 3 mais. E o enxofre, que tem 6, precisa de 2, então ele vai ganhar 2, 2 menos. Sendo assim, eu inverto as quantidades. E a resposta vai ser Al2S3. Tá vendo que num pequeno espaçozinho eu pude responder a questão. Na questão 13 agora. Quantos átomos de cloro se combinam para formar uma substância com um elemento da família 2A? Olha, o elemento da família 2A, você já sabe que esse elemento, vou chamar de X. Se é da família 2A, ele vai ter 2 elétrons na última camada. O cloro, se você olhar na tabela, ele é número atômico 17. Ele é da família 7A, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. Sendo assim, o X, que é da família 2A, qualquer que seja o elemento, ele vai perder 2 elétrons. Lembra? Quem tem menos perde, quem tem mais ganha. Então vai ficar X, 2 mais. Enquanto que o cloro tem 7. Você não vai botar 7 menos. Ele tem 7. Precisa ganhar quantos para ficar com 8? 1. Quem ganha é negativo. Como eles são de carga diferente, isso vai inverter. E vai ficar o quê? XCl2, ou seja, 2 átomos de cloro, alternativa letra B. Próxima. 14. Do mesmo jeito, é o mesmo estilo de questão, tá? Eu tenho um A, número atômico 12. Esse número atômico 12, se você olhar na tabela periódica, certo? Ele vai ser, vamos lá numa tabelinha periódica, certo? Já que eu tenho aqui, vamos ver quem é a tabela periódica aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Não é, como eu não achei a tabela, 12 é magnésio, tá? Magnésio. Magnésio, ele é da família 2A, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada, certo? E o B, que é 15, é o fósforo. Fósforo, ele vai estar na família 5A, que é a mesma do nitrogênio. Tá? Então, ele tem quantos elétrons? 5 na última camada. O A, como ele tem 2, ele vai perder 2, então vai ficar 2 mais. O B, como ele tem 5, ele precisa de 3, então vai ficar B, 3 menos. Precisa ganhar, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, A, 2 mais, B, 3 menos. Como eles têm carga diferente, certo? O 2 vai para o B, o 3 vem para o A, gerando assim A3B2, certo? A3B2 vai ser a alternativa letra C. Questão 15. Ele tem aqui A2B3, A2B3. Ele pergunta quantos elétrons tem na última camada. A gente vai fazer o inverso agora, certo? Fazendo o inverso, o 2 sobe para o B, o 3 sobe para o A. Ou seja, vai gerar A3 mais, B2 menos. Se o A é positivo, a carga dele
referente à quantidade de elétrons, diretamente. Então, se ele é 3 mais, significa que ele tem 3 elétrons na última camada. Já o negativo, não. O negativo significa dizer quanto ele precisa ganhar. Então, ele precisa ganhar 2 para ficar com 8. Então, se ele precisou ganhar 2 para ficar com 8, quantos ele tinha? Então, 2, né? 8 menos 2 significa que ele tinha 6, ou seja, ele tem 6 elétrons na última camada. 3 e 6, daí a alternativa, letra B. Bem simples de entender. Questão 16. Ele fala, num composto iônico, eu tenho X, Y3, sendo X o cátion e Y o ânion. Tranquilo. Aí ele pergunta, quantos elétrons... A mesma questão, quantos elétrons tem na última camada? Do mesmo jeito, eu tenho aqui X, Y3. Da mesma forma, você inverte, né? Aqui não tem nada no X, tem sim, tem 1. Sobe para o Y e o 3 sobe para o X. Então vai ficar aqui X3 mais, Y1 menos. Se X é 3 mais, é porque ele já tem 3 elétrons, é direto o cátion. Já o ânion, se ele tem 1, significa que ele tem que ganhar 1. Então ele tinha 8 menos 1, 7. Ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. 3, 7, alternativa, letra D. De forma bem fácil para você entender. Questão 17. Você tem aí número atômico 56 e B, número atômico 34. Ó, gente, como você tem aqui, ó, números atômicos muito altos, para você fazer distribuição eletrônica, você vai perder muito tempo e pode se enrolar. Então, o que é que você faz? Olha na tabela periódica que vai estar na prova, certo? E a partir da tabela periódica, você vai descobrir quem é a família. Então, A56, você vai na tabela periódica, vê quem é o número atômico 56, certo? Ele vai estar aqui, ó, é o bário, tá? Deixa eu só... Pronto. Então, deixa eu botar aqui de vermelho, fica mais fácil. É aqui, ó. 56 é o bário da família 2A. Certo? Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Bário da família 2A. E o outro, se você observar aqui, certo? Deixa eu só ajustar isso. Pronto. É bário da família aqui 2A, né? Que nós já vimos. 2A. E o B é 34. Vamos ver o 34 quem é. Olha quem é o 34. 34 é o selênio, certo? Que é da família 6A. Então, o bário é da família 2A e o selênio da família 6A. Então, a gente vai trabalhar com isso aí, tá? Então, um é da família 2A, que é o bário, certo? A gente viu lá. E o selênio é da família 6A. O que é que eu vou fazer? Direto, gente. A, se ele é da família 2A, ele vai ter 2 elétrons na última camada. B, como é da família 6A, vai ter 6 elétrons na última camada. Significa dizer que o A, se ele tem 2 elétrons, vai ser 2 mais, e o B, se ele tem 6, para 8, faltam 2. Então vai ser B, 2 menos. Como eles são iguais, você elimina as cargas e a resposta vai ser simplesmente a B, certo? Dando aí a alternativa letra C como resposta. Então vamos lá. Próxima, questão 31. Ó, número atômico 13, a gente já viu isso, da família 3A. Enxofre, né? Enxofre é da família 6A. A gente já tinha visto isso, né? Então eu vou fazer o quê? O alumínio, se é da família 3A, 3 mais. O enxofre, se é da família 6A, para 8 falta 2. Quem ganha é 2 menos. E aí, o que é que você faz? Inverte
E vai ficar como resposta Al2S3, ok? Na alternativa Al2S3 iônica, alternativa letra B. No 33, ele diz que os compostos de X e Y é alcalino terroso. Alcalino terroso é 2A. Halogênio é Y, halogênio é 7A. Então a gente sabe o quê? Que temos X, que é 2A, que tem 2 elétrons na última camada. Y é 7A, que tem 7 elétrons na última camada. Gerando assim, X como tem 2 elétrons, 2 mais. Y como tem 7 para 8, 1 menos. Como eles têm cargas diferentes, inverte os números apenas e vai ficar XY2. XY2, alternativa letra B. Que a gente sabe que como um perde, outro ganha, iônica, né? E não letra D, que é covalente. E a última questão daqui, ele já dá, né, distribuição eletrônica, ó, o A4S2, 2 elétrons na última camada, 2 elétrons na última camada, o outro na última camada ele tem 7, então 7 elétrons na última camada. Significa dizer o quê? Que o A vai ser 2 mais, e o B que tem 7 para 8 falta 1, 1 menos, certo? Inverte as cargas, porque são diferentes, né, os valores, porque são diferentes, e vai ficar A, B, 2. Ou seja, A 2 mais, B menos, e a B2, alternativa letra D. Espero que vocês tenham entendido direitinho, e até o próximo vídeo.